Ó Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor, irmãos, nós estamos começando mais um volume do Alimento Diário. Graças ao Senhor. Esse volume agora nós vamos falar do livro de Mateus. Aleluia. O tema dessa primeira parte, os irmãos definiram por dividir em duas partes. Primeira parte, esse primeiro semestre, vai ser o tema: e será pregado este evangelho do reino. No segundo semestre, então, virá o fim. Nós sabemos que esse fim está bem próximo. Nós precisamos estar atentos, né? E isso está em Mateus 24:14, que os irmãos usaram como base para a escolha desses títulos, né? Esse primeiro volume, irmãos, é o reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. E para a primeira semana nós vamos falar a respeito do reino de Deus. Graças ao Senhor. O evangelho de Deus, irmão, o evangelho de Mateus, é um evangelho que ele relata sobre o reino dos céus e a pregação do evangelho do reino. Nada mais atual do que esse evangelho de Mateus. O Senhor mostrou para o nosso irmão, amado irmão Pedro, que realmente a nossa necessidade atual e o que nós temos praticado, vide a saída dos jovens, não avança jovem, a questão das irmãs, nós vamos ter, graças ao Senhor, a reunião hoje, né, americana à tarde, para as irmãs. Então nós realmente estamos em guerra. Nós não estamos mais, irmãos, numa posição de estarmos apenas como meros ouvintes. Nós devemos realmente nos alistar para essa guerra. O inimigo já sabe qual é o fim dele, qual é o destino dele. Se hoje nós passamos por situações, por experiências que muitas vezes não são fáceis para nós, isso mostra uma coisa, que nós estamos no caminho certo. O inimigo não vai deixar de graça, irmãos, essa derrota que ele sabe que já tem. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos. Estar juntos, atados à vide, né? Juntos, recebendo esse falar profético e seguindo, praticando essa palavra. Graças ao Senhor. Quando é falado, irmãos, a respeito do falar profético, quando fala de um profeta, o irmão inicia a semana falando dos profetas, ele dá um exemplo do Antigo Testamento. Ele fala primeiro a respeito de Moisés. Vamos ler lá rapidinho, Deuteronômio 18:18. Irmão da projeção usando a Bíblia. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos, foi falado, nós conhecemos a história de Moisés, inclusive os seus irmãos, né, de Arão e Miriam. Eles falaram, muitas vezes, aqui vai ser falado durante a mensagem, eles também queriam falar, por que o Senhor fala apenas por Moisés? É-nos falado no início da mensagem a respeito dos profetas, os tipos de profetas, né? Aqui fala, a palavra, existem duas categorias de profetas. Para uma, o Senhor fala em sonhos, fala, né, no livro de Deuteronômio, de sonhos ou visões. Mas no caso de Moisés, irmãos, o Senhor falava boca a boca. Essa precisa ser a nossa experiência, né? Nós possamos nos abrir ao Senhor, estar com nossos ouvidos atentos, para que nosso Senhor possa falar conosco de boca a boca. Olha a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Possamos buscar ter tal intimidade também no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Moisés era o profeta do Antigo Testamento. E quem é o profeta do Novo Testamento? É Jesus. Aleluia, porque Jesus é o profeta do Novo Testamento. Mas para você ser um profeta, irmãos, você não tem tanta liberdade para você falar o que você quer. O profeta de Deus não tem liberdade de falar suas próprias palavras, mas a palavra de Deus que ele, o Senhor, coloca em sua boca. Por isso, irmãos, o irmão, no início da mensagem, ele tem você vê que o irmão está não pesaroso, mas temeroso, porque é uma responsabilidade muito grande. O Senhor instituiu um irmão, graças ao Senhor por esse irmão que está à nossa frente, o Senhor fala através do irmão. E nós, como os profetas, também fala, né? Aquela experiência ali de Moisés e os 40 profetas. Nós não podemos falar, irmãos, o que nós queremos. Qual é a nossa opinião, o nosso achismo. Mas nós temos que seguir esse falar profético. O Senhor instituiu essa palavra para nós. Nós devemos o quê? Desfrutar, aproveitar dessa palavra e seguir tal falar. Ó Senhor Jesus.
A igreja obedece a palavra e leva essa pregação a toda parte. E ele confirma a palavra. E como nós sabemos, irmãos, se a palavra vem de Deus? Que certeza eu tenho se essa palavra que é nos falada vem de Deus? Vamos ler Deuteronômio 18, agora versículos 21 e 22. Se disseres, eu estou na revista atualizada, tá, irmãos? Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quando fala aqui no versículo, se a palavra não se cumprir. Eu pergunto para os irmãos, hoje, o falar profético, ele está se cumprindo ou não? Então, irmãos, isso quer dizer que a palavra vem de Deus. O irmão compartilhou na mensagem, nos últimos 3 ou 4 anos, quão real tem sido essa prática da palavra, esse cumprimento da palavra. Quantas pessoas têm sido ganhas, essa questão do posso orar por você. É tão rico, né, irmãos? Mesmo nós, os irmãos sempre falam, o posso orar por você por oportunidade, você pode demandar, se você tiver oportunidade, por um tempo da sua vida, ou alguns dias, ou durante as férias. Todos nós temos oportunidade. Isso não é algo apenas para um grupo exclusivo de irmãos. Mas isso, irmãos, precisa arder em nosso coração. Isso precisa ser prático para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro 1, 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O primeiro hino fala, né? Deus de promessas, luz na escuridão. Então nada mais, o Senhor ligou, né? Toda a questão dos hinos, a palavra dos hinos com a mensagem. Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que brilham. E quando se fala, irmãos, a igreja tem uma luz que brilha, que é essa candeia. Aleluia por essa candeia. Essa candeia é o falar profético. Ó Senhor Jesus. Irmãos, agora eu vou pedir para a Thalita colocar a figura e fala sobre o reino de Deus. O irmão explicou, está bem claro para os irmãos, né? A questão do reino de Deus e do reino dos céus. O reino de Deus, irmãos, ele vai de eternidade a eternidade. Desde a eternidade passada até a eternidade futura. E ali nós temos os patriarcas Israel, e aí somente no livro de Mateus é falado sobre o reino dos céus, que entra a questão, a parte da igreja e no reino milenar. Graças ao Senhor. Se os irmãos observarem, quando o Pedro fala, e é muito interessante isso, eu lembro muito do tempo de faculdade. O Thalita está aqui, pode me ajudar. Quando se fala, irmãos, de eternidade futura, um ponto infinito, com outro ponto infinito, eles se encontram. No infinito eles se encontram. E esse esquema se torna o quê? Um círculo. O círculo quer dizer que é algo infinito. Ele não tem início e não tem fim. Graças ao Senhor. Irmãos, quando se fala desde ali os patriarcas de Gênesis 1:1 até Apocalipse 21, quando ele fala na questão do reino milenar, de novo céu e nova terra. Vamos ler lá? Apocalipse 21:1. De novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, irmãos, isso foi criado. Na verdade, quando nós vemos tudo isso, nós vemos o quê? Que o Senhor, que Deus, ele é o centro da conexão de tudo que foi criado. Tudo saiu dele, foi criado por meio dele, está conectado a ele. Graças ao Senhor. Então, como disse, a contagem do tempo inicia-se em Gênesis 1:1, vai até Apocalipse 21. Quando fala ali no primeiro círculo, estou apertando a Thalita hoje.
Primeiro ciclo dos patriarcas, ele fala desde a época de Adão até a promulgação da lei. Já em Israel, é da promulgação da lei até a primeira vinda de Cristo, graças ao Senhor. E o reino dos céus, que entra a igreja e o reino milenar. O tempo, esse período de tempo, de Gênesis 1 até Apocalipse 21, diante de um tempo, de uma eternidade, ele é quase que insignificante, ele é muito pequeno. Mas o tempo é para o cumprimento da vontade de Deus. Graças ao Senhor. Nós vamos ver durante o decorrer da mensagem, falando sobre Lúcifer, né? Que era aquele arcanjo, ele tinha toda a beleza, a questão da sabedoria, ele se orgulhou, ele quis ser um co-rei, ele quis ser um intermediário entre o Senhor e o homem. Ele falava que por ele ser uma criatura, ele entendia a criatura e ele queria ter essa autoridade. Mas os irmãos conhecem a história, ele se rebelou junto com 1/3 dos anjos, né? Fala Apocalipse, 1/3 das estrelas. E aí nós vamos continuar essa linha mais para frente. Mas aí, irmãos, o que nós vemos que a vontade de Deus, inclusive, tem um segredo que eu vou contar para os irmãos. O Senhor tinha já a sua vontade desde o princípio. Lúcifer achava que o Senhor precisaria dele como um rei adjunto. Mas, na verdade, o Senhor já tinha um segredo, que é o mistério de Deus, que é Cristo. Graças ao Senhor. Lúcifer, ele se desconectou de Deus. A rebelião com 1/3 dos anjos. Havia sido dado, irmãos, tudo indica, na questão do domínio sobre os reinos da terra para Lúcifer. As criaturas pré-adâmicas também se rebelaram, né, junto com Lúcifer, contra a autoridade de Deus. O que o Senhor fez? Deus isolou tanto Lúcifer quanto esses outros anjos, essas criaturas pré-adâmicas, isolou na terra. Quando nós falamos na terra, irmãos, não é a questão do planeta Terra, mas é o cosmos, né? A galáxia, os nossos planetas. O Senhor isolou. Agora, por que o Senhor isolou? Deus isolou a rebelião aqui no nosso universo cósmico. Agora deseja usar quem para resolver esse problema? A igreja. Olha o que o Senhor quer fazer para resolver esse problema. O Senhor poderia, irmãos, assim como fala, né, em Gênesis, ele criou as coisas do nada. A palavra, né? Ele falou e foi criado. Não precisou de auxílio, Pedro até brinca na mensagem, né? Numa loja de material de construção, para construir nada. Foi a palavra do nada, né? A palavra do Senhor é a palavra que tem poder. Mas, irmãos, o Senhor como Deus, como Criador, ele poderia vencer a criatura Lúcifer. Ele era um arcanjo, mas o Senhor com o seu poder. Mas não, o Senhor quer que nós, criaturas, na igreja, nós vençamos o inimigo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, quando fala em Gênesis 1:2 que a terra tornou-se sem forma e vazia. Ela não foi criada, é algo que se tornou. Justamente por isso, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Foi justamente quando o Senhor mandou para a terra, né, o inimigo, Lúcifer, e esse 1/3 dos anjos. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, quando se fala a respeito do Evangelho, qual que é o objetivo do Evangelho? O Evangelho tem como objetivo conectar a pessoa com Deus, o que retorna a ordem na vida dela. Nós que temos saído pela misericórdia do Senhor, nós vemos os irmãos, os seapistas, quando estiveram aqui, os irmãos puderam acompanhar os seapistas. Quando nós contatamos as pessoas do Posso Orar por Você, quantas e quantas experiências nós vemos as pessoas que estão com a vida desordenada. Tem problema financeiro, problema em casa, problema com a família, vários tipos de problemas. Isso é o quê? Eles não conhecem, não têm o Evangelho. E justamente o objetivo do Evangelho é conectar as pessoas com Deus. Ó Senhor Jesus! E o Senhor quer reaver a autoridade aqui na terra. Por isso, irmãos, foi falado um trecho na mensagem ontem, que a igreja aqui na terra, ela é uma ilha de luz. É um ponto que clareia em meio a um mundo tenebroso, em meio à escuridão. Graças ao Senhor. Na igreja é onde o Senhor consegue fazer a sua vontade. Na igreja, olha isso, irmãos, na igreja é onde os céus mandam na terra. O reino dos céus, ele chegou através da igreja, através da pregação do Evangelho. E quando fala ali na questão do reino dos céus, na segunda parte do reino milenar,
esse reino milenar ele vai ser a manifestação do reino dos céus, que é o milênio. Graças ao Senhor. Quando chegar o final dos tempos, tudo será reconectado com Deus. Então o Senhor hoje precisa e conta com cada um de nós para nós reconectarmos a vida das pessoas para o Senhor. Para que o Senhor seja o centro da vida de cada uma dessas pessoas. Os irmãos podem depois até compartilhar quão rico tem sido quando nós saímos. Essa tem sido a minha experiência. Quando a gente saiu, eu e a Ellen, a gente estava compartilhando isso. Quando eu saio para falar do Senhor para as pessoas, eu sou ganho. Pela experiência, questão do privilégio de eu estar na vida da igreja, eu estar ouvindo tais palavras. Então, nós salvamos as pessoas, nós reconectamos as pessoas ao Senhor, a Deus, mas nós também somos trabalhados. Nós também somos ganhos quando nós somos fortes e ativos. Ó Senhor Jesus! Agora, irmãos, vou dar uma passada rápida falando que nós estamos iniciando o livro de Mateus. Quem foi Mateus? Contar um pouco da história para contextualizar para os irmãos sobre esse livro, que depois nas próximas semanas nós vamos continuar falando a respeito do Evangelho de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus, ele tinha o sobrenome de Levi. Tanto é que se os irmãos verem no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, é chamado Mateus, mas no Evangelho de Marcos e Lucas, os irmãos vão achar como Levi, que é a mesma pessoa. O que significa a palavra Mateus, o nome Mateus? Ele é uma dádiva do Senhor. Aleluia. E quem era Mateus? Ele era um publicano. Ele era um coletor de impostos. Não era, irmãos, uma classe muito que as pessoas gostavam muito. Ele trabalhava para Roma e a fama dos publicanos eram aqueles que eram avarentos e desonestos. Então, olha qual era o cenário de Mateus. E Mateus, irmãos, era um homem rico, era uma profissão que dava dinheiro na época. Ele era um homem que tinha as suas posses. Mas o que o Senhor fez? O Senhor o chamou. E qual foi a decisão dele? Largou tudo e seguiu o Senhor. Então, irmãos, ele sentiu um magnetismo com o Senhor. E será que nós hoje, na nossa vida, nós largamos tudo para seguir o Senhor? Será que nós temos essa experiência de realmente sermos atraídos pelo Senhor? Isso precisa arder em nosso coração, né? Claro, irmãos, os irmãos sempre têm falado muito sobre isso. Nós trabalhamos, nós precisamos trabalhar. Antigamente eu ouvia alguns irmãos falando, olha, quando eu souber que a volta do Senhor está próxima, eu vou tirar meu filho da escola, eu não vou mais trabalhar para eu ficar 24 horas por dia só orando e consagrando. Irmãos, nós precisamos sim ter a nossa vida normal, cotidiana, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser os melhores, os jovens que precisam estudar, nós precisamos ser os melhores onde nós estivermos, até para nós expressarmos ao Senhor, né? Mas o nosso foco principal não deve ser nas coisas da terra. Nosso foco, nossa energia, o nosso tempo deve ser gastos nas coisas do reino, as coisas celestiais. Irmãos, por isso, o irmão falou ontem na mensagem, quantas ferramentas nós temos hoje? Pela misericórdia do Senhor, as conferências são transmitidas, agora aos poucos as conferências vão ser presenciais ou semipresenciais, eu vou estar lá. Né? A questão, até graças ao Senhor nós temos aqui, né, a transmissão ao vivo, a questão da palavra, os irmãos que não tiverem, encoraje os irmãos, Gessé está aí. A questão de nós termos o nosso livro na mão, nós realmente rabiscarmos, valorizarmos a palavra do Senhor. Mas mesmo assim nós temos, por exemplo, o EAV Play, aquele aplicativo. Nós temos o alimento diário lá disponível. Às vezes eu não tenho tempo, eu tenho meu celular. Quem não está sempre com o celular no bolso, né? Então utilizar o nosso tempo para desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra do Senhor, ruminar a palavra, todas as mensagens ficam salvas, né? Então, irmãos, nós temos todas as oportunidades. Precisa arder em nosso coração de amar o Senhor, amar a vinda e apressar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então Mateus foi aquele que largou tudo e serviu ao Senhor. Foi aquele que seguiu ao Senhor. E por que, irmãos, o Senhor escolheu Mateus para escrever o livro, o Evangelho de Mateus? Quando fala sobre o Evangelho de Mateus, é o Senhor como Salvador Rei. O Senhor como Salvador Rei precisava ser alguém que conhecia
os meandros da política, os meandros do governo. E por isso o Senhor usou Mateus. Assim como, por exemplo, nos outros evangelhos, o evangelho de Marcos, ele é salvador servo, um salvador escravo. Quem escreveu o evangelho de Marcos? Os irmãos lembram da história de João Marcos? Aquele João Marcos, o jovem na primeira viagem de Barnabé e Saulo, não aguentou e voltou. Ele foi usado. O Senhor usou Pedro, né? Ele ia falando, ele andou junto com Pedro e falou do Senhor no evangelho de Marcos como o Salvador servo. Por todas as experiências, né, que Pedro passou e foi relatando para ele. No caso de Lucas, é o Salvador homem. E por que Lucas? Porque Lucas era um médico. Então ele entendia do homem. Tanto é que, se os irmãos observarem no evangelho de Lucas, quando fala do sofrimento do Senhor, Lucas fala, né, que ele suava sangue. Isso, irmão, é uma característica humana. Realmente, o Senhor como homem. E por que o Senhor... Então, para os irmãos verem o contexto, e João, no Evangelho de João, fala o Senhor como Deus. Graças ao Senhor. São 4 aspectos diferentes, 4 visões diferentes de um mesmo Deus poderoso. Graças ao Senhor. E por que o Senhor usou tanto Mateus quanto os outros? Deus prepara cada pessoa de forma particular para usá-la de formas diferentes. Isso é prático para nós. Eu posso servir na igreja. Não sei em qual serviço, irmãos, mas os irmãos sempre comentam também, né? Sempre há vagas. Então, para qual serviço seja serviço de criança, graças ao Senhor pelos irmãos da recepção, som, projeção, mais irmãos servirem, amém. Então, o Senhor quer usar-nos, né? Independente de como nós estivermos. Irmãos, se nós tivermos uma vida de pecado, nós temos o sangue nos limpa, nos perdoa, que nós possamos realmente ter um novo começo. Um começo de querer amar o Senhor, amar a vinda do Senhor, ser realmente usado no Senhor na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. E quando fala sobre Mateus, fala do evangelho do reino dos céus. Qual que é o objetivo do evangelho de Mateus? Ele relatou um testemunho pessoal dele. Por que Mateus, irmãos, quando fala ali dos apóstolos, os 12 apóstolos? Para você ser um apóstolo, você tinha que ter andado com o Senhor. Quando ali aconteceu aquela questão de Judas, que foi feita a escolha de Matias, o Senhor fala, né? Aqui, vamos lá. Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens... Estou enxergando direito. Que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então só poderia ser considerado apóstolo, irmão, aqueles que andaram com o Senhor. E Mateus foi um daqueles. Quando o Senhor o chamou, ele simplesmente largou tudo e serviu ao Senhor, seguiu ao Senhor. Graças ao Senhor. Aqui fala, né? Qual é o objetivo do Evangelho de Mateus? Relatar seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus à humanidade. Os judeus ainda esperam, né, a vinda do Messias. Mas nós já sabemos que esse Messias veio. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando fala-se de um reino, está relacionado com domínio. Se eu tenho um reino, eu tenho domínio sobre aquele reino. Então, quando fala do reino de Deus, ele refere-se ao domínio de Deus. Deus reina de eternidade a eternidade, como foi visto naquele esquema, né? Graças ao Senhor. Incluindo o início do tempo em Gênesis 1, até o seu término em Apocalipse 21. Final dos tempos, nosso Deus será o Deus com os homens. É falado no Alimento Diário a respeito daquela comunhão do Deus triuno, né? Da Trindade, aquela comunhão tão gostosa, tão aprazível, né? O Pai tinha com o Filho, e nós, irmãos, também vamos ser inseridos nessa comunhão. Ó Senhor Jesus, nós que seremos os vencedores. Sim, nós seremos os vencedores. Quando falava sobre ser vencedor no passado, eu particularmente tinha muito receio. Nós achávamos que era algo impossível para nós. Algo que era intocável, né?
Mas né, pela palavra profética que o Senhor tem nos falado de 3, 4 anos para cá, nós vimos que é algo possível para nós. Não é o meu estágio, né? Mas é o meu estado. Se eu tenho um estado de alguém que ama o Senhor, que busca o Senhor, eu vou ser um vencedor. Então, para nós hoje é possível. Nós precisamos buscar realmente, buscar mais o Senhor, buscar a palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A igreja não está conectada com Deus somente como o Criador, Deus, e a criatura, o homem. Mas a igreja está conectada com o próprio Deus. Isso fala da nova criação. Ó Senhor Jesus. Como foi falado, né? Deus deseja introduzir-nos na maravilhosa unidade orgânica da Trindade divina. Por isso Deus precisa do tempo. O tempo, aquele período que foi, né? Desde Gênesis 1 até Apocalipse 21, o Senhor precisa. Por quê? Hoje é a hora de nós, o homem, pregarmos o evangelho do reino para reconectar as pessoas com Deus e colocar a vida delas em ordem. Ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, não sei se os irmãos estão conseguindo atentar a importância que a igreja, nós como igreja, nós temos nos planos de Deus. Irmãos, eu me senti valorizado, eu me senti privilegiado de ouvir e de desfrutar tais palavras. O Senhor precisa de mim, precisa de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como, irmãos, o universo foi formado? Como foi falado, né? Foi pela palavra de Deus, de forma que o que era visível veio a existir a partir do invisível. O irmão já leu o versículo ontem, mas vamos ler de novo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé. Vamos todos nós lermos, irmãos? Pela fé. Entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, através da palavra, o que era invisível se tornou visível. Ó Senhor Jesus, precisamos apreciar mais a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que faz a sua obra. Ó Senhor Jesus, nós vemos ali em Gênesis 1:3, o Senhor falou, haja luz e houve luz. Irmãos, a luz, ela veio existir de algo que já existia. Quando fala em 1 João 5, quem é luz, irmãos? Deus é luz. Então essa luz, ela veio, se tornou visível a partir de algo, Deus, que era invisível. Ó Senhor Jesus. Vemos também, irmãos, um outro exemplo. No terceiro dia da criação, quando fala para a questão da separação, né, das águas, e apareceu aquela porção seca. Gênesis 1:9. Por favor. Ó Senhor Jesus. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Ó Senhor Jesus. A partir de quando foi feita essa aparição, né, da porção seca, a partir dali surgiu relva, ervas e as árvores que dão semente. Ó Senhor Jesus. E nós levarmos para o invisível, quem é a boa terra? Onde há mananciais profundos, fontes e ribeiros de águas. Cristo. Ó Senhor Jesus. Então Cristo, que era aquele, quando fala, né, em Deuteronômio 8, dos mananciais profundos, das fontes, ribeiros de águas. Vamos ler lá? Deuteronômio capítulo 8, versículos de 7 a 9. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Ó Senhor Jesus, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Ó Senhor Jesus. Então essa passagem, irmãos, de Deuteronômio 8, está justamente ligado, a parte invisível, do visível que aconteceu
em Gênesis, né? Quando aparece aquela questão, a aparição da porção seca da terra. Então, irmãos, a realidade da boa terra é o próprio Cristo. Então, irmãos, se nós quisermos apreciar, perceber e sentir essa boa terra, nós temos que nos achegar a Cristo. Nada, irmãos, nessa terra, nós vemos, né, de novo, a questão da pregação do Evangelho, quando nós oramos pelas pessoas, nós vemos a experiência das pessoas, às vezes pessoas que têm uma condição financeira muito tranquila, não têm problemas, entre aspas, né, na vida humana, mas que se sentem vazio, que sentem um vazio interior. Isso, irmãos, mostra que só o Senhor é que pode nos preencher. É só esse Cristo, quando nós tocamos na realidade dessa boa terra, é que o Senhor vem até nós, é que nós experimentamos esse Cristo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Foi falado, irmãos, no início da mensagem a respeito de Lúcifer. Lúcifer era aquele arcanjo, né, que foi criado para liderar ali as criaturas daquela era pré-adâmica, antes de Adão aparecer, o Senhor criar o homem. E ele se orgulhou. O grande problema de Lúcifer, irmãos, foi a questão do orgulho. Orgulho por sua sabedoria e por sua formosura. Foi o Senhor que ele foi uma criatura. Ele queria chegar a ser como Deus, como o Criador. Então, Deus sim, foi Deus que criou o Lúcifer, né, o arcanjo. Deus lhe deu sabedoria. Nenhuma criatura, irmãos, pode se gloriar, porque tudo o que possui, o que nós temos, foi dado por Deus. Graças ao Senhor. Embora aquele arcanjo fosse sábio, Cristo, o segundo da Trindade, ele é a própria sabedoria. Então, Lúcifer se orgulhou devido à sua sabedoria, mas Cristo, ele é a própria sabedoria. Ó Senhor Jesus! Ele já estava estabelecido como a sabedoria desde o princípio da criação. Quando foi falada aquela questão do mistério de Deus, que é Cristo, no início, isso não estava. Lúcifer não sabia desse plano do Senhor, né? Ele achou que ele poderia ser um rei adjunto. Olha, Senhor, o Senhor é o Criador, mas o Senhor não entende da criatura. Então, eu, como uma criatura, como fui criado por Deus, eu posso dar um apoio para o Senhor. Mas mal sabia ele que o Senhor tinha Cristo. Então, o mistério de Deus, né? Já havia sido preparado para que esse Cristo, como homem, ele passou na terra, né, os seus 33 anos e meio, ele conhece a nossa experiência, ele conhece as nossas angústias, os nossos anseios, e ele é um Deus compassivo. Ele passou pelas nossas dores, né? Aí sim, por meio de Cristo, nós podemos nos achegar ao Pai. Ó Senhor Jesus! Ele já estava estabelecido como a sabedoria desde o princípio da obra da criação de Deus. Ó Senhor Jesus! Agora, irmãos, eu queria... Thalita, outra figura, por favor. O irmão também usou um outro exemplo. A gente é meio suspeito porque eu gosto muito desses exemplos de desenho e esquemas. Nós vemos aqui o primeiro desenho à esquerda, que foi criado uma circunferência. Toda circunferência tem um centro. Para eu desenhar uma circunferência, o primeiro passo é eu estabelecer um centro. Na escola, antigamente, quando nós tínhamos que desenhar, tinha um compasso, né? Primeiro eu tenho que estabelecer o centro para depois eu fazer a circunferência. Ou então, quando eu ainda estudava, era aquele quadro negro. O professor, quando ia dar aula, ele ia desenhar um círculo, ele pegava um barbante, definia o centro, depois disso ele desenhava o círculo. Então, o primeiro passo é estabelecer um centro. E quem é o centro? Cristo é o centro. Ó Senhor Jesus! Aqui nós precisamos, ele é antes de todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Sem ele nada se faz. Ó Senhor Jesus! Vamos ler agora Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ó Senhor Jesus! Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Ele quer nos tirar do reino das trevas e colocar onde? No reino do Filho do seu amor, no reino do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus! Vamos colocar agora, vamos continuar lendo a partir do versículo 15.
Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quando fala, irmãos, no versículo 17 sobre essa palavra subsiste, no grego é sunistal. E o que significa? Qual é o significado? O que une todas as partes em um todo. O último desenho, Thalita, por favor. Esse é um esquema, irmãos, já é tridimensional. É de uma esfera. Quem é o centro dessa esfera? Ele é Cristo. Nós olharmos, irmãos, essa região externa, fala ali de todas as coisas. Todas as coisas convergem, ela concentra para o centro que é Cristo, que é a plenitude, né? Por isso que fala, nele tudo subsiste. Quando fala subsiste, o que une todas as partes em uma só. Só que, irmãos, não é só essa região externa, só a casca, mas também o centro, todo o volume da esfera, ele está direcionado para o centro que é Cristo. Então, irmãos, na nossa vida, quem precisa ser o centro? Cristo precisa ser o nosso centro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando Deus, aqui foi falando, né, criou tudo, o mistério de Deus ainda não havia sido revelado. Lúcifer não sabia, irmãos, nem conhecia o mistério. A nós foi dado um privilégio, de novo, nós somos privilegiados, por meio da igreja, onde nós estamos, graças ao Senhor, revelar a multiforme sabedoria de Deus. Então, ali quando Paulo fala, né, em Colossenses, né, a questão de conhecer, foi revelado ao homem a questão desse mistério de Deus que é Cristo. Lúcifer não sabia, irmãos, por isso ele achou que ele poderia ser esse rei adjunto. Mas o Senhor se revelou a nós. Ó Senhor Jesus, olha o privilégio que nós temos hoje, irmãos, de ter essa palavra tão rica, aberta, revelada a cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E Satanás, irmãos, ele foi julgado pela sua soberba. Depois de Deus, ele sim tinha a posição mais elevada. Ele era aquele arcanjo que liderava, né, todos os outros anjos. Deus provavelmente havia ungido o arcanjo para reinar sobre a era pré-adâmica. E a glória e o reino dessa terra haviam sido dadas a ele. Após a rebelião, ele deveria ter devolvido esse poder para o Senhor. Mas ele usurpou o poder. Ó Senhor Jesus. Portanto, a igreja, irmãos, de novo, a igreja vai tomar esse reino à força. Por isso que os irmãos, quando falam, o Pedro falou uma mensagem, a guerra está declarada, irmãos. Nós não estamos mais em momento de preocuparmos com nossas necessidades. Algum irmão poderia me falar, se eu ou o irmão der a primazia para o Senhor nos desampara? Algum irmão teve alguma experiência de quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor não cuida de nós? Então, irmãos, isso precisa ser real para nós. Nós não estamos mais em época, irmãos, de sermos meros espectadores. Nós precisamos levantar, nós precisamos realmente responder a essa convocação. Por que os irmãos têm falado tanto a respeito de guerra? Hoje na reunião à tarde, né, em Americana, as irmãs até estão vestidas a caráter, por sinal. Por quê, irmãos? Porque realmente nós estamos em guerra. Quando nós estamos em guerra, nós estamos em estado de alerta. A gente vai descansar com um fuzil do lado. Aqueles, quando na reconstrução dos muros, né, eles trabalhavam com a mão com a arma na outra. Então, irmãos, essa precisa ser a nossa condição. O inimigo vai nos atacar. Nós não devemos achar, irmãos, que a nossa situação humana não vai melhorar. Mas isso, irmãos, é um dos presságios que a volta do Senhor está muito próxima. Pela palavra que o Senhor tem falado, principalmente pelo evangelho do reino que tem sido pregado, isso está trazendo, sim, a volta do Senhor cada vez mais próxima. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí depois o irmão cita também sobre aquela experiência do livro de Jó. Jó era um homem reto, né, um homem íntegro. E Satanás falou, olha, aí o Senhor falou, olha,
olha Jó, um homem, um exemplo de homem, um exemplo de pessoa. E Jó, e Lúcifer falou, né? Deixa eu tocar nele. Primeiro tocou nos seus bens, né? Mesmo assim ele continuou com aquele coração, um homem reto, um homem íntegro. De novo, pela permissão do Senhor, Satanás foi lá, tocou no corpo dele, na saúde, né? Mesmo assim, ele continuou sendo um homem reto. Mas quando Satanás usou aqueles 3 amigos para tocar no ego de Jó, aí apareceu aqueles 2 bichos, né? Behemote e Leviatã. Então, irmãos, quando dessa experiência de Jó ele foi tocado no ego, no seu orgulho, ele mostrou realmente quem era. Quando fala em Jó, vamos ler lá, Jó capítulo 10, versículo 4. Vamos ler do 4 até o 6. Olha o que Jó fala. Na verdade, irmãos, esses versículos eram o que estava no coração de Satanás, mas foi Jó que disse: Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Ele falando para o Senhor, né? O Senhor é um Deus, o Senhor é o Criador. O Senhor não conhece o homem, a criatura. Tens tu, agora o próximo isso, são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Então, irmãos, isso realmente foi. Jó dizia que estava no coração de Satanás. E o Senhor usou Satanás, o Senhor, sabendo disso, usou Satanás para expor qual era o coração de Jó, qual era a situação de Jó. Oh, Senhor Jesus. Mas aleluia, porque em Jó, no finalzinho, né, quando fala em Jó 41, ele fala, aparece de Behemote e Leviatã, né? Leviatã, que era aquele mais orgulhoso, mais alto entre todas as criaturas, ali foi morto. E irmãos, não vamos achar, e isso não está em nós. Às vezes nós achamos, né? Nós temos o orgulho de não termos orgulho. Nós, não, irmão, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho orgulho. Sim, você tem. Isso está intrínseco na nossa natureza humana. Mas, qual foi a experiência quando Jó 42, versículo 1. Jó reconhece a sua situação. Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste? Oh, Senhor Jesus. Vamos lá. Jó 42. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento o encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ó Senhor Jesus, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Graças ao Senhor, porque Jó teve um arrependimento. Ele viu qual era a sua real situação, mas Jó não apenas ficou murmurando, ele se voltou ao Senhor. Irmãos, por maior que sejam as nossas dificuldades, nossa condição, se nós nos voltarmos ao Senhor, nós vamos ver que somente o Senhor é aquele que pode nos mudar. Nós não podemos, nem devemos tentar por nós mesmos mudar o nosso caráter, isso é impossível para o homem. Nós precisamos depender do Senhor. E no final, irmãos, o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Não deve ser o nosso coração, claro que o Senhor nos abençoa, o Senhor faz milagres em nosso meio, graças ao Senhor. Mas, irmãos, o nosso foco não deve ser apenas a questão das bênçãos, mas é o nosso crescimento de vida, é a nossa intimidade com o Senhor. Conhecer face a face esse Cristo, para que nós tenhamos aquele estado, né, de um vencedor, e nós possamos reinar com Cristo. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, irmãos, eu queria ler, com os irmãos que estiverem com alimento diário, eu vou ler o último parágrafo de domingo. Fala assim: ó Senhor Jesus, o Filho se tornou homem, veio em semelhança, está na metade do último parágrafo, tá, irmãos? Conheceu as dores da natureza humana. Ele se compadece de você e de seus sofrimentos. O Senhor conhece a criatura. Deus não precisa de Lúcifer. O Pai entregou ao Filho o governo das nações. Ele regerá as nações com vara de ferro. Aleluia. Reger é apacentar. A gente fala de reger, a gente acha que é uma palavra dura, né, com autoridade, mas é o apacentar. Ó Senhor Jesus. A autoridade concedida a Cristo é para a igreja apacentar.
dispensar o amor e todas as riquezas de Deus. A igreja é a realidade do reino dos céus. Na igreja, Deus tem autoridade sobre nós. Somos governados pelo céu. E dessa forma, começando pela igreja, Cristo encabeçará todas as coisas. Ó Senhor Jesus! E tem uma última anotação que eu também queria ler para os irmãos. Ó Senhor, quão maravilhoso é isso. Deus quer restaurar o reino dele aqui na terra. Ele usará a igreja para isso. A igreja é a realidade do reino dos céus. No mundo todo, Satanás domina, mas a igreja é domínio do céu. Cristo encabeça todas as coisas, começando pela igreja. Ó Senhor Jesus, que possamos viver esses dias conectados com o Senhor, encabeçados nele. Não façamos nada sem ele. Ó Senhor Jesus, realmente que possamos, irmãos, ser aqueles que estão ligados ao centro. A partir do momento que eu me desconecto do centro, aquela figura já não é mais um círculo. Então o que nós precisamos é ancorar nosso coração em Cristo. Ter Cristo como nosso centro, para que Cristo seja a plenitude, seja o total dentro de nós, né? Nos preencha, nos complete. Então, irmãos, que isso possa ser realmente real na nossa vida. Possamos ver que a volta do Senhor está próxima. Isso muitas vezes nos trazia temor, mas hoje eu tenho um coração de esperança. Nós realmente seguimos o falar profético, reunirmos essa vida de reunião, irmãos. Essa questão da pandemia, mas agora, graças ao Senhor, tudo está se normalizando, né? Irmãos, vamos valorizar a vida da igreja, vamos valorizar as reuniões, os GFCMs estão retornando também. As irmãs que vão, né, agora no evento, infelizmente está um pouco limitado, né? Devido ao espaço físico. Mas, irmãos, vai ter a transmissão do evento. Então, irmãos, vamos valorizar. O Senhor tem nos dado toda a palavra, o Senhor tem aberto os céus a nós. Então, que isso possa arder em nosso coração. Há esperança para nós. Ó Senhor Jesus. Vamos compartilhar agora? Amém. Jesus é o Senhor, irmão.